Olá, esse é o JC Entrevistas, lugar de expandir o debate e ampliar o diálogo, espaço onde você encontra sempre conteúdo completo. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Hoje, nos nossos estúdios, recebemos o ex-prefeito de Fortaleza e um dos nomes cotados pelo PDT para concorrer às eleições ao governo do Ceará, Roberto Cláudio. Muito bem-vindo, prefeito. A gente chama de prefeito porque no jornalismo é a última função pública ocupada pelo gestor. Eu queria que o senhor começasse a falar para a gente sobre uma análise, na verdade, sobre a pesquisa encomendada pelo próprio PDT na disputa pelo Palácio da Abolição, onde o nome do senhor aparece aí como mais forte, né, diante aí da oposição, Capitão Wagner, do União Brasil. Como é que o senhor recebe esses números? Primeiro, Miguel, é um prazer conversar com você mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, obrigado à TV Cidade pelo convite. A pesquisa ela é sempre um instrumento importante quando ela é bem feita, tem um método consistente, de credibilidade como essa, que foi feita para a gente entender melhor o cenário dos desejos, né, das expectativas da população a esse momento. Ela serve como termômetro específico desse momento que antecede não só a escolha do candidato, mas a construção de uma candidatura. Ela sinaliza, primeiro, uma força importante da oposição. É importante que a gente tenha essa humildade. A gente precisa entender isso com muita clareza. A eleição não se ganha de véspera e só se ganha quando a gente tem a conexão com o batimento do coração do povo. Entender o que é que o povo espera, o que o povo quer, quais são as expectativas de futuro. Não é porque a gente participa, e eu sou parte orgulhoso, de um ciclo de transformações positivas do Ceará, que automaticamente a população vai optar por um candidato ou candidata que seja a continuidade disso. É muito importante que a gente entenda que, além da continuidade justa e boa, além de preservar as conquistas, além de manter bons governos, o povo quer mais. O povo quer avanços na segurança, o povo quer expansão do atendimento em saúde, o povo precisa, nesse momento, né, de um investimento na economia do Estado que possa promover mais geração de emprego, de renda, de oportunidade. A gente precisa enfrentar a questão da miséria e da fome. Então é muito importante que a gente entenda isso com humildade. E eu vejo também, encaro isso com um grande senso de responsabilidade. Nós somos 4 nomes, todos muito qualificados, não quero me elogiar, mas os outros 3 muito qualificados, cada um com biografia, e dentre os 4 a pesquisa aponta o meu nome como o nome mais competitivo para esse enfrentamento. Então, isso não é motivo de orgulho, é motivo de felicidade, claro, mas de muito senso de responsabilidade, porque isso traduz um sentimento para nós, do PDT, que é o sentimento da gente poder preservar esse Ceará que está dando certo, a gente não correr risco de retrocessos. Então, vir a ser eventualmente candidato do partido e desse projeto, traz consigo esse tipo de sentimento, que não é só de celebrar eventualmente, se for ao desejo do povo, uma vitória eleitoral. É ter o senso de responsabilidade histórica que governar o Ceará a esse tempo é um trabalho duro, porque o sarrafo está elevado e o povo quer que o sarrafo se eleve mais ainda, é fazer ainda mais, não é só continuar o que está bom, mas construir um outro ciclo de prosperidade, de progresso, de oportunidade, de realizações. É assim que eu vejo, com humildade, mas também com grande senso de responsabilidade. Agora, prefeito, só para a gente situar quem está nos assistindo, né, temos outros 3 pré-candidatos, além do seu nome, né, Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, a governadora Isolda Sela, o presidente da Assembleia Legislativa, né, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro, que tem aí uma passagem importante pelo Ceará, secretário de Fazenda, hoje atua em Brasília. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa definição, né? A pergunta que o eleitor que está assistindo nesse momento é: quando vai sair o nome para disputar o Palácio da Abolição do grupo ao qual o senhor faz parte? Primeiro, Miguel, dizer que eu fico muito feliz em fazer parte de um projeto que, dentre muitas realizações concretas, como ter transformado a educação pública, feito escola profissionalizante, feito hospitais regionais, obras rodoviárias, obras hídricas, ter industrializado o Ceará, ter concretizado o Porto do Pecém, além de tudo isso, deu oportunidade, né, para uma nova geração de políticos. São 4 e poderiam ser 10 nomes de pessoas que têm biografias probas, sérias, gente honesta, realizadora, né, que tem serviço prestado ao Ceará. Para mim é uma honra e um privilégio poder fazer parte dessa geração. E comigo nessa dinâmica estão o Mauro. O Mauro é o cara que estruturou
né, toda a mudança econômica do estado do Ceará. O estado do Ceará saiu de um status de estado quebrado, que não pagava servidor, para ser o estado mais bem saneado. Claro, tivemos grandes governantes, mas a mente, né, que estava por trás da política fiscal, da política tributária, foi o Mauro. A Isolda, que liderou também o processo de transformação da educação do Ceará, virou vice-governadora, um aliado importante do Camilo Santana quando foi governador, e o Evandro, que é um jovem, talentoso, agregador e hábil político. Então, o mais importante disso é que há um compromisso nosso interno e público de que quem quer que saia candidato terá o apoio imediato dos outros três. Porque é assim que se faz a boa política. Sem traumas. Sem traumas, claro. Desejos, ambições boas, ambições de realizar, de deixar legado, são importantes. A gente é movido por isso, pela realização, pelo reconhecimento. Mas há um entendimento nosso coletivo que a nossa união também é uma força importante, não só para a eleição, mas mais do que isso, para governar bem. Eu tenho dito que isso é igual ao tempo do fruto, né? A maturidade do fruto, você não pode tirar o fruto antes da árvore, porque ele está verde, não está com gosto bom, e se também demorar demais, ele estraga, né? Então tem um tempo natural para essa maturidade. O prazo legal é até o dia 5 de agosto, das convenções, mas o PDT quer definir o nome do candidato antes do início das convenções, que é dia 20 de julho, até o dia 20, até para os aliados, ao organizarem suas convenções, já terem ciência de quem é o candidato. E, mais do que isso, o que essa candidatura vai representar? As alianças são muito importantes, mas elas têm que ser fundamentadas em valores, em ideais, em propósitos. E, mais do que isso, elas têm que estar muito assim coesas em torno do batimento do coração do povo, da necessidade, do desejo. Só seremos uma candidatura forte, mais do que pela quantidade de aliados, se a gente entender esse coração do povo. É isso que eu tenho buscado fazer desde outubro, viajando, conversando, entender o que está bom, mas principalmente que tipo de expectativa o povo cearense, as regiões do Ceará, cada um com sua necessidade, tem para um próximo ciclo de governo. Agora, prefeito, essa demora, né, na escolha desse nome, não passa uma sensação para o eleitor de que o grupo está rachado? Não, eu acho que é uma dinâmica diferente. A gente, como tem, eu digo que esse é um bom problema, a gente tem uma diversidade de quadros, de talentos distintos e complementares, demonstra a riqueza do projeto, que é baseado no propósito, que é mover o Ceará para frente, né? E, claro, tem que ter maturidade, serenidade, equilíbrio em cada um de nós quatro, de entender que é natural a torcida, é natural que um partido, ou um deputado, um prefeito, um vereador, uma pessoa tenha mais bem-querer por um ou por outro. Isso é da vida, né? A política, graças a Deus, ela é feita de gente, ela é humana, né? Mas mais importante e acima disso, deve estar o propósito do PDT de apresentar ao Ceará uma candidatura que não só tem a capacidade da gente estar junto por dentro, mas que também possa sinalizar para o povo cearense como alguém capaz de, com muita humildade, enfrentar essa eleição, porque não será uma eleição fácil. O ambiente político está marcado pela hostilidade, pela polarização. A pesquisa indica a oposição fortalecida aqui no estado do Ceará. E é preciso que a gente tenha capacidade de não só enfrentar o adversário, mas apresentar uma narrativa, argumentos, uma candidatura forte de ideias, de capacidade de defender não só o passado, mas de defender uma plataforma de propósitos, de propostas, né, de avanços para o futuro do Ceará. Agora o senhor tocou no assunto interessante, né? O crescimento da oposição, a própria pesquisa do PDT, ela conseguiu captar essa mensagem. A gente vem de 8 anos de governo Cid, mais 8 de governo Camilo, 16 anos, quase 2 décadas, né, à frente do Palácio da Abolição. O que o senhor diria, né, caso o senhor seja mesmo de fato o pré-candidato do PDT para essa disputa de outubro, para aquele eleitor que pensa assim, está na hora de a gente fazer uma alternância de poder, ventilar essa democracia no nosso estado. Qual seria a mensagem do senhor pré-candidato se o senhor for mesmo escolhido? E eu diria com muita humildade que a continuidade é necessária, mas ela sozinha não basta. É preciso que a gente se apresente como um novo ciclo. Eu fiz isso na minha reeleição. Eu dizia no olho do eleitor, eu não vou continuar o meu governo. Eu vou começar um segundo governo, um novo governo. E prometo a vocês que reeleito farei diferente de boa parte dos políticos reeleitos no Brasil. Trabalharei para manter um segundo governo melhor do que o primeiro. E será um governo com novas pessoas,
com novos propósitos, com novas ideias. E conseguir fazer isso, sair do segundo governo mais bem avaliado do que o primeiro. E assim deve ser a nossa candidatura do PDT a esse tempo. Respeitar, valorizar, compreender e celebrar as conquistas desse passado e ser a garantia que nós vamos continuar. Mas não só isso, que a gente vai ser capaz de começar, como disse, um novo ciclo, com novas pessoas, com novas ideias, com novos propósitos. Até porque a outra candidatura que se apresenta, ela é contra. Ninguém que se apresenta contra alguém ou contra alguma coisa é capaz de governar por amor e por paixão, né? É por ódio, é por antagonismo. A fórmula, né, a madeira que forma a candidatura da oposição é a mesma que formou o Bolsonaro. É a do ódio, é do antagonismo, é da crítica, é da incapacidade. E o Ceará não pode correr esse risco e nós vamos conversar muito sobre isso durante a campanha. Apresentar não só as biografias, o que cada um realizou, né, o que cada um tem de ideia para o futuro, mas principalmente os potenciais e os riscos que cada candidatura representa a esse momento que o Ceará e os cearenses vivem. Agora o senhor vem recebendo apoios públicos, né? O prefeito de Fortaleza, Sarto, já se posicionou nas redes sociais. O próprio presidente do seu partido, o presidente nacional, Carlos Lupe, também já fez um pronunciamento em rede social e até naquela convenção do PDT aqui na capital cearense. Como é que o senhor recebe esses apoios diante desse cenário de bastidor ainda? Turma A, turma B, um cenário bem dividido. Faz parte do processo democrático? Faz. Só fazer uma correção, o Lupe fez uma brincadeira, né? Fez uma manifestação de bom humor, que é a característica dele, o estilo dele, de levar tudo com muita leveza, né? Mas tem sido aí um condutor muito sereno dos debates de cada estado do Brasil e, em especial, para montar, né, um PDT unido e forte para apresentar ao Brasil uma candidatura a presidente que saia dessa polarização que quer deixar o povo brasileiro no canto de carroceria, né? Numa esquina entre o presente e o futuro. Tem muito mais do que o presente e o passado. Tem muito mais do que esse debate. Tem o que será do futuro e é o Ciro que é o único que está apresentando um projeto ideal para o futuro. E a grande tarefa do Lupe é essa, é unir o PDT do Brasil, aliados, montar palanques para que a candidatura do Ciro tenha efetivamente viabilidade, seja uma alternativa a um caminho que certamente, né, não terá um desfecho bom se ficar mantido desse jeito que está. Boa parte do debate está sendo obstruído, Miguel, né, pelo grande sistema político, para poder não deixar que uma terceira candidatura surja. E a nossa tarefa é o Ciro poder falar, poder dizer o que pensa, poder se mostrar como homem público que foi, pela sua biografia de moralidade e realizações, poder dar esse caminho para que o povo brasileiro preste atenção nele, porque se prestar, não tenho dúvida, estará no segundo turno. Mas fico muito feliz, Miguel, com as demonstrações de apoio. Todas elas são importantes. A pesquisa, o apoio do povo, na verdade, é o que mais me anima, né? O apoio do Sarto é fundamental, de deputados, de prefeitos, mas esse apoio popular que a pesquisa demonstra, né, é algo que me anima, porque vem daí a força e a paixão de fazer. Quando você entende que o que você fez é reconhecido e que você tem esse tipo de respeito, né, inicial para conduzir um processo eleitoral, isso anima, dá entusiasmo para a gente, dá força para a gente entender que vale a pena fazer o bem, porque o bem é reconhecido. Agora a gente já está seguindo para a reta final, então o senhor garante que o PDT está unido, está fortalecido, buscando diálogo com outros partidos do bloco, como é que está sendo isso? O PDT tem uma dinâmica que é da autodeterminação, né, que a gente vai decidir internamente o candidato, a candidata, e a partir daí vamos de forma ampla conversar com os aliados políticos, com a sociedade civil organizada. Isso envolve empresários, trabalhadores, né, entidades da sociedade civil organizada, e vamos conversar com o povo cearense. Essa é a aliança mais forte, mais importante, né? A gente precisa entender exatamente o coração, os sentimentos, o pensamento do povo. Eu tenho tentado fazer isso, o PDT tem feito isso, porque essa é a construção de maior prosperidade, de maior potencial para dar certo. É quando a gente consegue entender de fato, e não apenas por pesquisa qualitativa, o que o povo quer, o que o povo espera. E isso é algo que não se faz da noite para o dia. A gente pegando no pulso, né? Conversando, dialogando, entendendo. É isso que constrói uma candidatura de baixo para cima e não de cima para baixo. E é isso que o PDT vai fazer. Construir a candidatura, buscar aliados, conversar com o povo e fazer um debate em alto nível, apresentar uma ideia de propósito, de propostas
para o futuro do Ceará. É isso que nos entusiasma nesse momento. Agora a pergunta final, prefeito, levando em consideração todo esse período, 8 anos, gerindo a 5ª maior capital do Brasil, Fortaleza, levando essa experiência, né, esse credenciamento em consideração, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para o cearense nessa câmera aqui. Por que o senhor quer ser o pré-candidato, né, na disputa pelo Palácio da Abolição? Eu estou na vida pública para servir mesmo, né? E estou para ser feliz. Quando a gente faz alguma coisa que nos dá felicidade, nos dá plenitude, aquilo é feito por amor, por entrega, e não vira sacrifício, vira prazer. Então, na vida pública, eu tenho prazer em estar onde eu estou. Eu poderia ter seguido outros rumos da minha vida como médico e talvez tivesse até mais conforto financeiro, pessoal, de tempo, mas aqui é onde está a minha felicidade. A minha felicidade é de me entregar para a realização, para o serviço, e vejo um Ceará que está dando certo, cheio de oportunidades, mas também com muita gente cheia de necessidades. E eu compreendo que eu posso dar uma contribuição a essa história de tantos bons governantes, né? Uma história de tanta prosperidade política, econômica e social. Eu entendo que eu posso humildemente dar uma contribuição a essa história, por isso que eu me apresento como pré-candidato. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte aí na sua trajetória. Muito obrigado, Miguel. Prazer. Esse foi o JC Entrevistas de hoje. Fique sempre ligado no canal do Portal GC+, e na programação da TV Cidade Fortaleza para ficar sempre atualizado. Compartilhe esse conteúdo. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.